Muito boa noite para todos, que a paz de Deus esteja sempre conosco e nos ajude nesta noite de estudos evangélicos que está reservado para nós hoje. Muito bem, o nosso assunto de hoje é um assunto que empolga as nossas mentes e os nossos corações de maneira muito especial. E nós vamos começar a esquentar esse assunto com alguns questionamentos intrigantes e instigantes. Por exemplo, nós temos seres ao nosso lado que desempenham a penosa missão de nos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Nós temos esses seres? Vou ajudar com a segunda pergunta. Nós temos um ser que se responsabiliza pela nossa reencarnação, respondendo no mundo espiritual como nosso fiador, o nosso avalista, o nosso garantidor. Nós temos este ser? Só para arrematar a nossa resposta. Temos seres que estão conosco nos cárceres, ou seja, nas prisões, nos hospitais, no lazer, na casa, no trabalho, e que nada nos separa desse amigo a quem não vemos. Existem esses seres. É o nosso anjo da guarda, é também chamado de espírito guardião, é também chamado de espírito guia e tantos outros nomes que existem por aí, mas nós temos. E isso se relaciona diretamente com o capítulo 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, especialmente no item 2, preces por si mesmo, prece por nós mesmos, e prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Será que é importante essa prece? É muito importante. Vamos ver o que nos diz o Evangelho, que já começa nos falando que os anjos guardiães são sempre espíritos superiores. Eles têm sabedoria e eles têm evolução. Muitas vezes, eles é que são a voz da nossa consciência. Nós fazemos aquilo ali certo, mas eles é que ficam ali falando para nós, nos ajudando. Olha, os espíritos superiores, eles estão prontos para nos atender. Todos temos esse anjo guardião ligado a nós, desde o nosso nascimento. Um bom espírito que nos tomou sob sua proteção. E aqui é o bom espírito, aquele que está lá na escala espírita, é o bom. Está lá na escala espírita, ali a partir da questão 100 ali do Livro dos Espíritos. Eles podem vir conosco desde lá, de antes da gente reencarnar, ficar conosco aqui nesse período encarnado e depois seguir com a gente quando nós voltarmos para o mundo espiritual. Deus é muito bom para a gente. Hoje a Cordélia cantou para nós aí, né? Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso é Deus que nos possibilita este ser de luz que está conosco o tempo todo. E a relação dele conosco não é uma relação mercantilista, não é uma relação de troca, de toma lá, dá cá. É uma relação de abnegação incondicional. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles deixam a gente trabalhar, melhorar por nós mesmos. São os anjos guardiães, são os anjos, são os nossos amigos que estão sempre conosco. E a importância de nós fazermos preces.
e nos dirigir a esse amigo que está sempre conosco. Mas, se eles estão sempre conosco e realmente estão mesmo, qual seria a missão desses anjos guardiães? Cumpre conosco a missão de um pai junto ao filho. Aqui é emoção pura. Aqui é emoção pura. A missão de um pai junto ao filho, e pai aqui é no sentido de mãe também. É pai e mãe, às vezes é até mais mãe, porque o amor de mãe é o maior amor que nós conhecemos aqui na Terra, abaixo do amor de Deus e de Jesus. Cumpre conosco essa missão, e está conosco sem nos cobrar nada, a não ser que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio. É o que ele nos pede. E outra missão dele, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso por entre as provações da vida. Aqui tem algo de grande impacto. Porque não basta fazer a prece não nos livra das provas da vida, mas nos fortalece, porque nós entramos em comunicação com Deus, nós nos aproximamos de Deus, nós conversamos com Deus através da prece. E essa condução dos espíritos guardiães junto a nós é nas provações da vida mesmo, é naquelas situações difíceis, é aquele pai chato, é aquele filho exigente, aqueles problemas no trabalho, é pandemia. Essa missão é feita nas provações da vida. Isso é também para nós de grande consolo. E a prece, ela entra aí adornando essa situação para que nós consigamos buscar essas forças, buscar estas energias. Mas como é que é a reação dos anjos guardiães, do nosso espírito guia, diante das nossas condutas, da nossa conduta, das nossas ações? Como é que ele reage? Ora, ele sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados. O que é corresponder aos cuidados do nosso anjo guardião? É nós ouvirmos os seus conselhos, ouvirmos as suas indicações. Para isso, nós vamos abrir os ouvidos, não físicos, mas os espirituais, o sentimento, as boas emoções. É assim que ele se sente feliz. Mas também, é claro, ele sofre. Ele sofre quando nós fracassamos. Mas aqui temos que abrir um parênteses. Esse sofrer aqui não é igual aquele sofrer, por exemplo, de nós pais, quando o filho, às vezes, ou a filha, não segue o caminho. A gente sofre, a gente, às vezes, desespera, a gente fica ali meio para baixo, não é? Não, o espírito guardião, não. Ele sabe se afastar, mas ficar ali perto, aguardando a nossa reação positiva. O sofrer dele é no sentido de lamentar. Novamente, a gente volta à questão da prece. Porque a prece nos ajuda a entrar em contato mais íntimo com esse grande amigo, esse espírito superior que está sempre ao nosso lado, que está sempre conosco. Mas se ele é um espírito guardião, como realmente é, como é que a gente deve chamar? No aperto, que nome nós vamos dar? Que nome utilizar para pedir auxílio a ele? O seu nome pouco importa. É a gíria que dizem por aí fora. Olha, o anjo guardião, ele não está nem aí para o nome. Ele quer trabalhar, ele quer se doar, ele quer se colocar à disposição sem nada em troca. Sem nada em troca. Podemos chamá-lo como nosso anjo guardião, ou na prece, né? Meu anjo guardião, me ilumine nesse caminho que eu pretendo seguir. Como é que eu faço para me fortalecer espiritualmente, moralmente? Podemos chamá-lo de anjo guardião. Ah, não quer chamar de anjo guardião, não? Tudo bem.
sob o nome de qualquer espírito superior que quiser. Ele não liga para o nome, porque ele quer trabalho, ele quer ajudar, ele fica contente quando nós o chamamos, ele fica contente quando nós utilizamos os serviços que ele nos presta com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Ele não gosta de aparecer, ele gosta mesmo é de ser útil. Mas será que existem apenas os espíritos, os anjos guardiães? Será? Não. Uai, a minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Deus é grande. E ele não nos concede somente o espírito, o anjo guardião, não. Ele também nos concede os espíritos protetores. Esses espíritos protetores são menos elevados do que os anjos guardiães. São. Mas não são, por isso, menos bondosos ou benevolentes. A bondade e a benevolência são iguais para todos. Eles são bons, eles torcem por a gente, eles lutam aos nossos lados e procuram nos ajudar em tudo que nós precisamos. São amigos, parentes ou pessoas que não conhecemos nesta existência atual. Podem ser amigos que desencarnou antes de nós ou parentes que desencarnou antes de nós, que evoluiu e agora trabalha aqui do nosso lado. Podem ser pessoas que nós não conhecemos nessa existência atual. Pode ser pessoas que às vezes vão vir no futuro como nossos netos ou bisnetos. Podem ser pessoas que na hora que elas estiverem chegando, nós estamos indo para o mundo espiritual, nós vamos trocar. Ou seja, Deus é grandioso. Grandioso és tu. Grandioso porque nos possibilita esse amigo. Além do anjo guardião, nós ainda temos os espíritos protetores que estão sempre ao nosso lado. Agora, como é que é a assistência desses espíritos protetores? Como é que eles nos assistem? Ora, igual um anjo guardião, com os seus bons conselhos. Com os seus bons conselhos. E tem mais. Frequentemente intervém nas ações que praticamos. Aqui tem grande impacto para nós. Aqui tem grande impacto. Agora, nós vemos de uma maneira diferente aquela pergunta 459 lá do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, onde Kardec fez mais de 1000 perguntas aos espíritos superiores e eles responderam todas, dentre elas a 459, onde foi perguntado aos espíritos superiores se os espíritos influenciam na nossa vida. E eles disseram, olha, muito mais do que vocês pensam, e normalmente são eles que os dirigem. Olha, nós permitimos que os espíritos protetores dirijam a nossa vida. É muito importante para nós, pois eles são nossos amigos. Eles estão nos ajudando. Eles nos ajudam a nos livrar de muitas coisas ruins. São os espíritos protetores que estão conosco e que nos ajudam. E como é que a gente pode acessá-los? A prece. A prece, essa conversa íntima, esse desejo de trocar ideias, de se aproximar. A prece é um instrumento interessante e fundamental para isso. Sensacional. Agora, será que existem? O anjo guardião existe? Os espíritos protetores existem? Tem mais? Tem. Vou repetir aqui, ó. Então, minha alma, canta-te, Senhor, grandioso és tu. Olha, nós precisamos de ajuda para que nós possamos escalar a áspera montanha do bem. Ora, então nós temos também os espíritos simpáticos. Temos também os espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Aqui nós temos de tomar um certo cuidado. Por quê? Se liga a nós a certa semelhança de gostos e tendências, nossos gostos e nossas tendências. Então, eles podem ser bons ou maus. O bons aqui
não são aqueles bons lá da definição da escala espírita. Bons aqui é no sentido popular, vamos dizer assim, são bons. Ou maus, depende de nós. Depende a quem gostos ou tendências que nós temos. Isso é que depende, para que nós consigamos atrair os bons. De novo, a gente bate naquela mesma tecla. A questão da prece nos ajuda a fazer essa diferenciação. Porque os maus espíritos, eles se esforçam o máximo para nos afastar do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. E aqui tem uma palavra interessante. Sugerindo-nos. É uma sugestão. Cabe a nós, no nosso livre-arbítrio, que é respeitado pelo anjo guardião e os espíritos protetores, não seguir essa sugestão, controlar os nossos pensamentos, porque os nossos maus pensamentos geram más ações, e as nossas ações geram pensamentos nos outros. Olhemos nós a responsabilidade dos nossos pensamentos. E para controlar e ajudar a melhorar os nossos pensamentos, nós temos a prece, este conversar com Deus, este se abrir para as influências superiores do bem. Mas, então, nós chegamos à seguinte conclusão: a ação dele sobre nós dá-se, então, em razão da nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons. Nós nos negamos. E aí, qual é o resultado? Somos nós que os atraímos, com as nossas ações, com as nossas más atitudes. Somos preguiçosos? Atraímos. Não honramos pai e mãe, não? A gente atrai. Temos má vontade? Atraímos. Temos oportunidade de fazer o bem e não estamos fazendo? A gente atrai. Então, somos nós quem atraímos. Mas se somos nós quem atraímos, cabe a nós afastarmos. Como? Como afastar de nós os maus espíritos? A resposta o Evangelho nos traz. Eliminando em nós as causas que os atraem. E essas causas estão diretamente ligadas às nossas imperfeições morais. Estas causas estão diretamente ligadas as nossas imperfeições morais. Lembrando que aqui o Evangelho não está pedindo que sejamos santos, que já sejamos perfeitos. Mas aqui o que vale é o nosso esforço em combater essas nossas imperfeições morais, combater o nosso egoísmo, combater a nossa vaidade, nos esforçar para nos livrarmos dessas imperfeições. Por quê? Porque na balança divina o que conta é o esforço. E para que esse esforço seja bendito, nós temos um instrumento fundamental que está disponível para todos, que é a prece. Por isso estamos estudando esse mês aqui as preces. Por isso, o Evangelho arremata para nós que os objetivos da prece, dirigida aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, é esta daqui, ó: solicitar a intervenção junto a Deus. Interessante esse negócio de solicitar a intervenção junto a Deus, né? Porque lá em Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8, Jesus diz o seguinte: olha, Deus sabe o que vocês precisam, as suas necessidades, antes mesmo de vocês pedirem. Então, para que solicitar essa intervenção junto a Deus? Porque a prece é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós fazemos a prece, nós voltamos para dentro de nós mesmos, vemos os nossos defeitos e as nossas falhas para corrigir, e neste processo de correção nós nos voltamos para fora, para externalizar isso através do exemplo e da prática. Então é importante solicitar essa intervenção. Também, forças para resistir às más sugestões. Nós precisamos, essas más sugestões surgem todo dia. Internet, rede social, televisão, rua, ônibus, trabalho.
O tempo todo nós devemos procurar essa fortaleza, e a prece ajuda. E assistência nas necessidades da vida, que é importantíssimo para todos nós. Minhas amigas, meus amigos, o tempo escoou e nós precisamos concluir essas nossas parcas revisões de hoje, dos nossos estudos, trazendo a conclusão que está lá no Livro dos Espíritos, questão 495, escrita, respondida por São Luís e Santo Agostinho. Vejamos o que esses espíritos de grande envergadura nos disseram. Vamos, coragem, caminhem. Vocês têm guias, temos guias. Segue-os. Não percam de vista o objetivo, pois esse objetivo é o próprio Deus. E que a paz de Deus permaneça em nossos corações.